E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Eu fui beta tester do ChatGPT quando eles liberaram, mais ou menos 2 anos. E no início, né, a gente só acessava via APIs, que são interface programa a programa. Então, eu já fazia chamadas no ChatGPT e aí usava algumas das criações do ChatGPT nas minhas palestras e tal. Só que agora eles disponibilizaram uma interface que todo mundo pode acessar como se fosse um chat de conversa mesmo. Sim. Então, como o Walter falou aqui, você pode entrar lá, fazer uma pergunta e ele vai completando ali esse raciocínio de máquina. Se jogar no Google ChatGPT, a gente entra acha nessa... Sim, ainda acha. Acesso. Talvez ele queira dar um boicote depois de um tempo, né? Porque vira uma competição muito grande. Não, eu imagino que vai cobrar por isso alguém. Já cobra, né? Não é questão de cobrar, por exemplo, mas é porque... Para que perguntar para o Google, que vai mostrar um monte de resultados, sim, se os primeiros Google. são anúncios? Entendi. Você pode perguntar para a inteligência artificial, ela te dá a resposta na hora, por exemplo. E se você perguntasse para o Google, você não ia ter resposta. Você cai alguns vídeos de pessoas falando algo parecido. Se eu tivesse feito a mesma pergunta, o Google teria dado talvez 1 milhão de sites onde a palavra Shakespeare e a palavra religião budista estão presentes e depois eu é que pego aqueles dados e transformo em informação e depois gero insight. O que o ChatGPT faz já vai direto para o insight, então... Foi Houston, we have a problem. Mas como você pegou o chat, amor? Primeiro eu fiquei conversando com ele. Eu pedi para fazer, por exemplo, um poema falando da história de Bruno, um jovem rico, né, inteligente, culto. Enfim. Lá vem. A gente pode falar que no começo do Conde de Monte Cristo tem isso, né? Um homem excepcional passando por circunstâncias extraordinárias, basicamente foi o que eu falei de mim, e Malu Perini, que era uma jovem assaltante de bancos, né? Muito bonita e perigosa. Ele escreveu um poema sobre isso. Escreveu um poema e ficou legal até. E aí eu perguntei em português e perguntei em inglês. O de inglês estava rimado. O de português inicialmente não estava. Eu pedi para ele rimar, ele rimou, ficou meio bosta em português. O inglês ficou muito bom, no final até postei nas redes sociais. Mas eu queria ver se ele tinha realmente tanto conhecimento ou se ele era mais ou menos como uma pessoa, que também erra às vezes. E comecei a perguntar de mitologia. Eu perguntei sobre a Guerra de Troia. E ele errou, ele inverteu a nacionalidade de participantes. Ele falou que Paris, que era um príncipe troiano, era grego, e que Helena, que ficou conhecida como Helena de Troia, mas que era de Esparta inicialmente, era troiana. Eu falei, olha só. Aí eu tirei print pra me gabar. Mas isso ele errou agora, não erra mais daqui a um tempo, né? Claro. Mas falei, Bold, eu te interrompi. Não, só uma única pessoa que ia entender que ele errou. Descobrir você, né? Que estuda isso. Quem gosta daquilo... Ninguém mais ia saber. Ia entender. Mas isso agora tomou um rumo que viralizou em rede social. Certo. Sim. Mas o que a gente teve anteriormente que foram marcos da evolução da inteligência artificial? Porque de vez em quando a gente via alguma coisa do tipo, Google ou Facebook vão desabilitar a sua IA porque começou a ter umas conversas estranhas, interagir com elas numa linguagem própria. Tem marcos que vocês enxergam nessa jornada? Principalmente agora mais moderno, ou pode pegar lá do começo histórico? Eu acho que tem muita coisa que vai acontecendo no ambiente de tecnologia e que quando a gente cria uma solução que o usuário, né, tem o contato com a ferramenta, ganha essa proporção, né? O ChatGPT não tem precedente na história, né? 2 semanas, 100 milhões de usuários. Bizarro isso. É bizarro, né? É um negócio surreal. Mas a gente já via muitos sinais assim, de que isso ia acontecer, né? E o próprio... Como eu te falei, eu acho que eu estou testando o ChatGPT tem uns 2 anos, mas eu já acompanhava tem uns 4 ou 5. E aí, recentemente, eu fui buscar lá um artigo que eu fui ver que a data é de 2018, ou seja, 4 anos, no site da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, que dizia assim, olha, de 2012 para frente, a inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial começou a ganhar escala exponencial, que é aquela que dobra de períodos em períodos, a cada 3,8 meses. Significa o seguinte, que a IA é um negócio que já vem desde os anos 50, né? E é engraçado também, você aqui que está sempre falando de finanças e economia... 3,8 meses, você falou, Ibrahim? 4 meses, Quase 4 meses. É menos de 4 meses. Então é muito melhor do que a lei de Moore, por exemplo. Exato, esse que era o ponto. O artigo falava sobre isso. A IA, de 2012 para frente, começou a dobrar de capacidade a cada 3,8, menos de 4 meses. O que superava a lei de Moore em 3 vezes, porque a média da lei de Moore é 18 meses.
Então, isso é uma coisa que no livro, aí você vai ver quando tiver tempo, Economia Exponencial, né, o meu livro, que a gente baseia a lei de Moore para falar dos avanços exponenciais que estão atingindo a economia agora, a sociedade, carreiras, trabalho, etc. E aí você usa como base a lei de Moore. E aí quando você vê a inteligência artificial, que de 2012 para cá ultrapassa a lei de Moore, aí você fala assim, cara, algo de extraordinário vai acontecer e ninguém sabe o quê. E aí, de repente, o chat GPT está no ar, 100 milhões de usuários em 2 semanas. Então, essa coisa de repente não é tão de repente assim, sabe? A gente já sabia que o negócio estava acontecendo. Agora, não tinha uma ferramenta que jogasse na sua cara isso como está acontecendo hoje. Eu acho que o principal responsável é mais a parte da interface. É isso que aproxima o usuário final, né, todo mundo, assim, de uma ferramenta tão poderosa. Acredito que quando passaram a investir mais na questão de UI, né, que é a interface do usuário, esse caminho que liga, porque IA já existe desde os anos 50, então, tipo, os avanços vêm acontecendo, mas vem acontecendo cada vez mais rápido, como tu disseste, a cada 4 meses, e a tendência é encurtar cada vez mais esse período quanto mais ela aprende. E, tipo, a gente não tinha noção de meio que mexer com isso, o usuário final, digamos assim. E aí, tipo, a Google já investe nisso há bastante tempo, só que não está aberto para o público final. A OpenAI foi lá, abriu, colocou uma capa, digamos assim, uma UI bonita por cima, em formato de chat, e isso fez com que todo mundo começasse a ver que aquilo ali é uma coisa muito, digamos prática, que você pode chegar e pode mexer. Então, tipo, tira uma barreira. Sim. Isso facilita a entrada. Eu acredito que o ChatGPT é apenas o início do começo, do princípio do que vem por aí. Eu diria assim, até hoje nós tivemos grandes ondas que mudaram a nossa vida. A internet foi uma grande onda e hoje, 20 anos depois, para nós já faz parte do nosso cotidiano, né? Dessa vez, nós não estamos vendo uma onda, nós estamos vendo um tsunami. Sim. E esse tsunami, nós vamos ter que aprender o mais rapidamente possível a surfar nele, porque senão ele engole a gente. Então, eu sou um otimista, Bruno, você sabe, eu estou sempre vendo o lado bom da tecnologia, não o lado ruim, mas claramente nós vamos ter uma substituição da inteligência artificial na área do direito, na área da arquitetura, na área da publicidade, na área da geração de código. Nós estamos vendo já isso acontecendo agora, as we speak. E aí, evidentemente, que tem 2 hipóteses. Um processo de adição, onde homens e mulheres se transformam em super-homens e super-mulheres, ou de substituição. Sim. E it's up to us, está na nossa mão a gente abraçar de maneira entusiasmada o que existe por aí, ou ficar negando, ficar com receio, ficar com medo, e nós seremos engolidos por tudo isso que está vindo por aí. Eu acho que a inteligência artificial está sendo percebida pelo primarismo do jornalismo brasileiro, porque é muito primário, né? Está sendo percebida como aquilo que vem roubar empregos. Se você fizer uma análise um pouco mais profunda, você vê que ele não vem roubar empregos, ele vem devolver nossa humanidade. Nós não nascemos para ficar numa linha de produção trabalhando ou ilustrando durante 3 dias uma imagem. Nós viemos para sonhar, para imaginar, para questionar, para duvidar. Esta é a missão humana, que nós nos afastamos dela durante décadas, em nome de uma produtividade. Esta produtividade vai ser transferida para a inteligência artificial e vai trazer de volta a capacidade nossa de sonhar, imaginar, criar. É isto que nós devemos fazer a partir de agora.